Nos dias do fim dos cultos, na tenda da congregação na cidade de Siló, na terra de Efraim, e dois sacerdócios, do sumo sacerdote Eli, dos seus dois filhos, os sacerdotes Ofni e Finéias, veio a palavra do irmão profeta Samuel a todo Israel. E os irmãos do exército de Israel se levantaram e fizeram guerra contra os filisteus e montaram o seu arraial em Ebenezer, na terra de Efraim, e os filisteus acamparam em Afeca. E os filisteus se levantaram e mataram 4.000 irmãos do exército de Israel em campo aberto, e os outros irmãos voltaram para o arraial, e os irmãos anciãos disseram: por que o Senhor não nos livrou dos nossos inimigos? Tragam a arca da aliança para o campo de batalha, e o Senhor nos livrará dos nossos inimigos. E os irmãos sacerdotes Ofni e Finéias, que viviam em pecado, trazendo mulheres à noite para encontros sexuais dentro da tenda da congregação, trouxeram a arca da aliança para o campo de batalha. E quando os irmãos do exército de Israel viram a arca da aliança, deram um grito tão alto que estremeceu a terra e os corações dos filisteus, que perguntaram: o que é isto? E outros lhe responderam: é a arca do Deus de Israel que chegou ao arraial. O Deus de Israel que destruiu o faraó, rei do Egito. Sejamos homens e sejamos fortes e lutemos contra esses hebreus. E por causa do pecado dos irmãos sacerdotes Ofni e Finéias, os filisteus mataram 30.000 irmãos do exército de Israel naquele dia, e os outros irmãos fugiram para suas tendas, e os filisteus pegaram a arca da aliança e colocaram em cima do carro e levaram para a sua terra, para a cidade de Asdod. E um dos irmãos do exército de Israel, que escapou e viu tudo, rasgou a sua roupa, jogou terra sobre a cabeça e correu para Siló. E quando anunciou que Israel caiu diante dos filisteus e a arca fora tomada, os irmãos e irmãs de Siló deram um grito tão alto que estremeceu a cidade e o coração do irmão sumo sacerdote Eli, que estava sentado à beira do caminho, à entrada da porta da tenda da congregação, e perguntou: que alvoroço é este? E no mesmo instante, o irmão chegou na frente dele e lhe disse: eu sou o que venho da batalha. Israel caiu diante dos filisteus, e teus dois filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca capturada. E o irmão sumo sacerdote Eli, que tinha 98 anos de idade, caiu da sua cadeira para trás e quebrou seu pescoço e morreu. E a irmã, mulher do irmão Finéias, que estava grávida, ao ouvir que a arca fora tomada, e seu marido e seu sogro eram mortos, teve dores de parto. E morrendo durante o seu parto, as irmãs parteiras lhe disseram: não temas, deste à luz a um menino. E ela, apenas sussurrando, disse: chamem-no Icabô, que significa foi-se a glória. E a irmã morreu. E todo Israel naquele dia chorou com altas vozes a grande dor do seu luto pela arca da aliança, pelos irmãos do exército, pela irmã, mulher do irmão Finéias, pelos sacerdotes, o sumo sacerdote, o irmão Eli, os sacerdotes, seus filhos, os irmãos Ofni e Finéias, e porque ninguém mais ia vir comer na tenda da congregação o dízimo da renda do terceiro ano com os sacerdotes, os estrangeiros órfãos e as viúvas. Ninguém mais ia vir anualmente fazer o sacrifício pelo seu pecado, como vieram os irmãos Elcana, Ana e Penina. Acabou o culto na tenda da congregação na cidade de Siló, na terra de Efraim. E enquanto Israel chorava a grande dor do seu luto, os filisteus comemoravam, comendo e bebendo, e a arca do Deus de Israel em cima de um carro no estábulo. E depois dos dias da comemoração, pegaram a arca do Deus de Israel e meteram no templo de Dagom, Deus deles, ao lado da imagem de Dagom. E na madrugada seguinte, quando os sacerdotes de Dagom vieram para o culto, Dagom estava caído com o rosto em terra. Eles o puseram de volta no seu lugar, e na madrugada seguinte, quando retornaram, Dagom estava caído e a sua cabeça e as suas mãos cortadas e colocadas em cima do batente da porta. Então eles tiraram a arca da aliança do Deus de Israel de dentro do templo de Dagom e disseram: que faremos com a arca do Deus de Israel? E disseram: vamos rodear a nossa cidade com ela. E rodearam a cidade e os termos da cidade de Asdod. E a cidade foi tomada por pragas de ratos, e as pessoas infectadas por tumores de hemorroidas na parte secreta, e
houve muito sofrimento ali. Eles disseram, não podemos ficar com a Arca da Aliança em nossa cidade. O que faremos com ela? Disseram, vamos dar a volta com ela na cidade de Gate. E deram a volta com ela na cidade de Gate. E foi pior a praga de ratos, foi dobrada, triplicada, e também as enfermidades. As pessoas estavam morrendo por causa dos tumores de hemorroidas nas partes secretas, e outras sofrendo muito, até que se arrependeram por terem trazido a Arca da Aliança do Deus de Israel para a sua terra, e clamaram ao Deus de Israel, até que o clamor chegou aos céus. E então eles disseram, que faremos com a Arca da Aliança do Deus de Israel? Vamos enviá-la para Ecrom. E o príncipe de Ecrom e o seu povo disseram, não traga para cá, vocês querem nos matar a mim e ao meu povo? Não. Aí então eles disseram, pois nós vamos devolver a Arca do Deus de Israel para o seu lugar. E convocaram os sacerdotes de Dagom, os adivinhadores, e disseram, nós queremos enviar a Arca do Deus de Israel para o seu lugar e queremos que nos digam como devemos fazer isso. E eles responderam, não endureçam o coração de vocês como fizeram o Faraó, rei do Egito, porque tanto maltratou o povo e mesmo assim o povo saiu. Pois então, se vocês vão devolver a Arca do Deus de Israel para o seu lugar, não enviem vazia, deem uma oferta pela culpa e deem glória a Deus, para que o Deus de Israel retire a sua mão de sobre a vossa terra, o vosso povo e o vosso Deus. E os príncipes dos filisteus disseram, e que havemos de dar de oferta pela culpa? E eles disseram, são 5 os príncipes dos filisteus, então façam 5 ratos de ouro e 5 tumores de hemorroidas de ouro, façam uma caixa de madeira, coloquem as imagens de ouro dentro da caixa de madeira, façam um carro novo, coloquem a Arca do Deus de Israel em cima do carro, coloquem a caixa de madeira em cima do carro, ao lado da arca, peguem 2 vacas paridas que estejam amamentando e que não tenham ainda sido cobertas pelos bois. Apartem os seus bezerros, prendam o carro nas 2 vacas e espantem as vacas na direção de Israel. E se elas forem pelo caminho principal e saírem na terra de Bet-Semes em Israel, então saberemos que este negócio veio do Deus de Israel. E se elas forem por outro caminho, saberemos que isto foi por acaso. E os príncipes dos filisteus fizeram assim. E quando eles espantaram as vacas, elas começaram a andar e começaram a berrar um gemido tão alto e tão triste que estremecia a terra e os corações de quem ouvia, porque era a dor de um grande luto que elas sentiam. E eu vi uma vaca com esse comportamento. Quando eu tinha 6 anos de idade e morava no interior, uma vaca berrava e cavava o chão com as patas dianteiras, e o seu gemido era tão alto e tão forte e tenebroso que todo mundo ficou com medo. E ela fazia isso na porta da casa de uma família que tinha uma moça chamada Teresa e tinha doenças mentais. E a vaca começava a berrar na porta da casa dessa família, e o seu gemido era muito alto e fazia muito medo, provocava muito medo nas pessoas, e elas cavavam a terra com as patas dianteiras e subia na rua, por entre as casas, berrando sem parar e gemendo sem parar, e voltava até a porta da casa da família, e foi assim a manhã inteira. E naquele dia a moça morreu. Então eu conheço essa dor, eu senti esse medo. E nesse dia as vacas foram berrando e gemendo por a dor de um grande luto que estavam sentindo. Mas não era pelos seus bezerros, não eram pelo povo que morreu dos filisteus, não eram por elas que iam ser sacrificadas. Era um grande mistério que iria se revelar. E quando elas saíram, os príncipes dos filisteus a seguiram de longe. Quando elas entraram na terra de Bet-Semes, os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo maduro. E quando eles viram a Arca da Aliança chegar na terra deles, ao meio-dia, foi uma alegria tão grande. E imediatamente se juntaram a ela, porque também assim vai ser a vinda do Senhor Jesus à meia-noite, com os seus anjos colhendo trigo maduro, que são os irmãos,
que comem na igreja, no templo, o dízimo da renda do terceiro ano, com os sacerdotes, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vestem os irmãos nus, que visitam os irmãos doentes. Estes são o trigo maduro que os anjos vão colher na vinda do Senhor Jesus, e todo o povo se juntará ao Senhor Jesus, assim como o povo se juntou à Arca da Aliança ali, em Bet-Semes. E as vacas pararam junto de uma pedra grande no campo do irmão chamado Josué. E os levitas que estavam ali tiraram a arca de cima do carro e puseram em cima da pedra grande. Tiraram a caixa de madeira de cima do carro e puseram na pedra grande. Com a madeira do carro fizeram um altar, degolaram as vacas, colocaram sobre o altar, colocaram a caixa de madeira sobre o altar e ofereceram em sacrifício suave, e o Senhor sentiu o cheiro suave do sacrifício. E os príncipes dos filisteus, que ficaram de longe vendo esse mover do Espírito Santo naquela comunhão, voltaram para a sua terra, para Ecrom, e Deus fez como os sacerdotes disseram, tirou a mão de sobre a terra dos filisteus, o povo dos filisteus e o Deus dos filisteus. E o luto a dor do luto que aquelas vacas sentiram era porque, depois desse sacrifício, 50.070 homens, dentre os que estavam ali de Bet-Semes fazendo a colheita do trigo maduro, olharam para dentro da arca e viram que dentro da arca tinha a botija com o maná do deserto, a vara de Arão e as 2 pedras com os 10 mandamentos. E todos eles morreram no mesmo instante. 50.070 homens morreram ali na hora. E este foi a dor do luto que as vacas sentiram. E todo o povo se entristeceu e disseram: quem pode estar diante da arca do Deus de Israel, nosso Senhor? Não podemos estar diante dele. Enviaremos mensageiros a Kiriat Jearim, para que a façam subir para eles. E mandaram, e os homens de Kiriat Jearim vieram e subiram com a arca para Kiriat Jearim e a repousaram na casa do irmão Abinadab. E consagraram o irmão Eleazar, filho do irmão Abinadab, sacerdote, para cuidar da arca da aliança. E naqueles dias, o povo pediu um rei, porque o profeta Samuel, o irmão Samuel, ele ungiu os seus 2 filhos, os irmãos Joel e Abias, juízes no lugar dele, para julgar Israel. Mas, quando os irmãos ofereciam mais dinheiro, eles ganhavam a causa. Eles estavam comprando as sentenças. Então o povo rejeitou os 2 filhos do irmão do profeta Samuel, os irmãos Joel e Abias. E o irmão Samuel ficou muito zangado, com muita raiva dos irmãos de Israel por terem rejeitado seus 2 filhos. E o Senhor Deus falou com Samuel e disse: Samuel, ouve a voz do povo, apenas diz para eles que os seus filhos e as suas filhas mais bonitos e mais fortes, e também os seus melhores animais, serão para o serviço do rei. E do que produzirem a cada ano, vão dar o dízimo para o rei. E o povo disseram: queremos um rei assim mesmo. E o irmão, o profeta Samuel, ungiu o irmão Saul, rei de Israel. E o irmão Saul reinou 40 anos sobre Israel. E a arca da aliança esteve esse tempo todo na casa, repousando na casa do irmão Abinadab, sob os cuidados do sacerdote, o irmão Eleazar, filho do irmão Abinadab. E as riquezas do irmão Abinadab se multiplicaram centenas de vezes. E depois o irmão profeta Samuel ungiu a Davi, o irmão Davi, rei sobre Israel, depois de Saul. E Davi, o irmão Davi, reinou 7 anos em Hebrom. E quando o irmão Davi voltou para Jerusalém, o inimigo colocou em Davi e em todos os seus ministros
e em todos os escribas e em todos os anciãos e sacerdotes uma grande ansiedade para pensar somente em confirmar a casa de Davi em Jerusalém e o reino de Davi sobre Israel e trazer a arca da aliança para a tenda da congregação, sem se preocupar em que a arca da aliança deveria ser transportada nos ombros. Então Davi, quando chegou o dia de trazer a arca da aliança, porque estava sob grande ansiedade com todo o povo, convocou todo o povo, cada um vestiu o seu roupão de linho azul. Davi e os sacerdotes vestiram éfode de linho, pegaram seus instrumentos de música e não deixaram ninguém preparando nada em Jerusalém. E fizeram um carro novo e desceram com o carro para Kiriat Jearim. Não se lembraram que quem transportou a arca da aliança no carro foram os filisteus. E chegando em Kiriat Jearim, foi o fim do sacerdócio do irmão Eleazar. Pegaram a arca da aliança, colocaram em cima do carro e escolheram 2 dos filhos do irmão Abinadab, os irmãos Uzai e Aiô, para serem carreiros, cada um ia à frente do boi, segurando na corda do seu boi, e saíram, tocaram, subindo para Jerusalém. Mas a unção não se juntava àquela comunhão, havia uma barreira. Eles tocavam, cantavam, mas não sentiam o prazer da comunhão, porque não havia unção naquela comunhão, porque eles estavam transportando a arca em cima de um carro. E quando passavam na frente da casa do irmão Obed-edom, o boi que o irmão Uzá segurava pela corda tropeçou a pata dianteira e abaixou, e a arca da aliança deslizou para a frente para cair. E o irmão Uzá estendeu a sua mão e escorou com toda a sua força para que ela não caísse. E no mesmo instante ele morreu, caiu morto na frente dos bois no meio do caminho. E todos foram tomados por uma grande tristeza, mais uma grande dor de luto, e começaram todos a se preocupar, por quê? E por fim resolveram deixar a arca da aliança na casa do irmão Obed-edom e voltaram cada um para suas casas, derrotados pelo inimigo que havia colocado sobre eles a grande ansiedade que os derrotou, que não os fez ver que a arca era para ser transportada nos ombros dos homens. Então, cada um foi para a sua casa. E não tem nenhum comentário da Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, de quando ele chegou em casa derrotado, porque não chegou com a arca da aliança em Jerusalém. Ela não disse uma palavra. Então, todos foram conviver com aquela derrota, até que passados 3 meses, ouviu-se em Jerusalém que o irmão Obed-edom tinha aumentado a sua riqueza dezenas de vezes por causa da presença da arca da aliança na sua casa. Então Davi, o irmão Davi e os outros irmãos se lembraram que a arca era para ser trazida nos ombros. Então fizeram os preparativos de novo, prepararam a tenda da congregação e todos vestiram seus roupões de linho azul. E o irmão Davi, todos os sacerdotes, os irmãos sacerdotes vestiram o éfode de linho e pegaram seus instrumentos de músicas, e Davi selecionou grupos de pessoas para ficarem matando bois e separando grandes porções de carnes e fazendo bolos de pães e separando grandes porções de bolos de pães e enchendo botijas de vinho, grandes botijas de vinho, aquelas pessoas ficaram fazendo aquele preparativo lá que na primeira vez não teve. E Davi e o irmão Davi e todos os outros irmãos, homens e mulheres, desceram para a casa de Obed-edom. Chegaram lá, pegaram a arca nos ombros e a trouxeram, e a comunhão se juntou à unção, e então todos ficaram felizes, e todos bailavam, e todos cantavam, e todos tocavam, e aquela harmonia tomou conta da terra de Israel naquele dia.
E quando Davi, o irmão Davi, entrou em Jerusalém, a irmã Mical, sua mulher, estava lá em cima, no primeiro andar, olhando pela janela. E quando ela viu o rei Davi, o irmão rei Davi, e todas aquelas irmãs bonitas, filhas dos irmãos servos do irmão Davi, do rei Davi, ela ficou tomada de ciúmes, porque o diabo, mais uma vez, estava ali. Ele ia roubar o milagre da Mical, de abrir a madre e ser mãe, porque ela era estéril até então, já tinha sido casada com Davi, já tinha sido casada com outro homem, e agora estava casada com Davi novamente, com o irmão Davi novamente. E a irmã Mical não vigiou, e o diabo colocou no coração dela um ciúme doentio. E quando ela viu Davi naquele transe, bailando, saltando como um passarinho no ar, e se movimentando, né? E cantando, e tocando, e bailando, ela se encheu de ira e de reprovação contra o irmão Davi. Então, a comunhão continuou, e quando o transe acabou e a arca repousou na tenda da congregação em Jerusalém, então Davi despediu cada irmão e cada irmã, dando a cada um bom pedaço de carne, um bom bolo de pão e uma boa jarra de vinho. E quando ele terminou de fazer tudo isso, ele foi abençoar a sua casa. E o diabo também roubou essa bênção da casa de Davi, porque quando o irmão Davi entrou na sua casa, a irmã Mical já veio de encontro a ele e disse para ele: quão honrado o rei de Israel, se descobrindo a sua nudez para as servas, filhas dos teus servos, como qualquer que se descobre um vadio. E Davi respondeu para Mical, a irmã Mical: diante do Senhor que me escolheu, antes de teu pai e toda a tua casa, eu me alegrei. E as servas das quais tu fala, por elas eu serei honrado. E Davi não abençoou a sua casa, porque o diabo roubou a bênção naquele dia. E Mical não recebeu o seu milagre de abrir a sua madre e ser mãe, porque o diabo também não deixou, e encerrou ali aquela comunhão e essa história. Senhor Deus Pai de Jesus nosso Senhor, faça um milagre na vida desta pessoa que assistiu a nossa pregação. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ungiu. Amém.